Você já se perguntou se o dom de línguas é real ou só uma invenção emocional? E se eu te dissesse que uma mulher viu Jesus e recebeu uma resposta que pode transformar tudo o que você acredita? Agora, ouça essa história inacreditável. Meu nome é Rebecca Lane. Tenho 42 anos e dou aulas para crianças na escola dominical da minha igreja, lá em Fort Worth, Texas. E olha, o que eu tô prestes a contar vai virar a sua cabeça de ponta cabeça, especialmente se você já teve dúvidas ou opiniões fortes sobre esse tal de falar em línguas. Porque 3 meses atrás, durante uma cirurgia de rotina que saiu completamente do controle, eu morri. Sim, tecnicamente morta, coração parado, por 18 minutos inteiros. O que aconteceu nesse tempo? E mais ainda, o que Jesus me mostrou sobre o dom de línguas foi tão chocante, tão diferente de tudo o que eu achava que sabia, que até hoje eu respiro fundo antes de contar. Bom, tudo começou com o que deveria ser um procedimento simples: remoção da vesícula. Coisa rápida, disseram. Em algumas horas eu estaria em casa, descansando. Só que meu corpo teve uma reação violenta à anestesia, uma crise anafilática severa. Em questão de segundos, tudo apagou. Eu saí do corpo e fui direto para um lugar que nenhuma palavra terrena consegue descrever com justiça. Era como estar dentro de uma paz viva. Um lugar de luz e amor tão intensos que, mesmo sem ver o sol, parecia dia. E ali, bem diante de mim, estava ele, Jesus. Não como nas pinturas, não com túnica ou barba, mas como luz pura, como um abraço que te atravessa por dentro. E quando ele falou comigo, não foi com palavras audíveis, mas minha alma entendeu tudo, como se eu sempre soubesse o que ele queria dizer. A primeira coisa que ele me disse foi: Rebecca, quero te mostrar algo que tem confundido os meus filhos por tempo demais. O que Jesus me revelou depois foi algo que eu nunca poderia ter imaginado, nem no meu sonho mais ousado. Era como se, ali na presença dele, todo o véu entre o visível e o invisível tivesse sido arrancado. Ele olhou para mim com ternura e disse, quase como um pai ensinando uma filha que ama: Rebecca, quando meus filhos oram em línguas, é o Espírito Santo orando através deles aquilo que realmente precisa ser orado. Sem ruído, sem erro, sem interferência. O inimigo não consegue entender, não consegue interceptar, não pode impedir. E nesse instante, ele abriu diante de mim uma nova visão. Era como se eu fosse puxada para dentro de uma janela viva. Vi uma mulher na China, escondida dentro de um quartinho mal iluminado, as mãos erguidas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela orava em línguas com uma urgência que fazia até o ar ao redor dela parecer mais denso. E enquanto suas palavras saíam, eu vi no mundo espiritual um escudo de luz se formando em volta de outros cristãos, um grupo que estava prestes a ser preso por causa da fé. A oração dela os envolvia como um campo de força, desviando forças do mal. Aquilo me marcou profundamente. Na sequência, vi um homem na África. Estava sozinho numa plantação, caminhando de um lado para o outro enquanto orava baixinho em línguas. Cada palavra que ele liberava subia como uma flecha de luz que rasgava os céus. E Jesus me mostrou o que estava acontecendo na vila dele. Portas espirituais se abriam, corações endurecidos se quebravam e uma estrada se formava para que o Evangelho pudesse entrar ali. Era como se as palavras dele fossem as ferramentas que o céu estava usando para cavar um túnel onde antes só havia rocha. Eu não me contive. Com o coração apertado, falei: Senhor, mas eu fui ensinada a vida toda que isso não era mais para hoje. Que quando a Bíblia foi completada, os dons cessaram. Quando viesse o que é perfeito, as línguas desapareceriam. Foi isso que minha igreja sempre pregou. Jesus me olhou com uma expressão suave, mas carregada de tristeza. Era um olhar que dizia: eu entendo sua dor, mas você foi mal ensinada. Sem dizer nada, ele abriu mais um trecho daquele pergaminho de luz que parecia ter vida própria. Olhe com atenção o que Paulo escreveu. Ele disse: está aqui, ó. As línguas cessarão quando vier o que é perfeito, quando virem face a face, quando conhecerem plenamente como são plenamente conhecidos. Ele parou, olhou bem nos meus olhos e perguntou: Rebecca, você me conhece plenamente agora? Você me vê como eu realmente sou, com toda a minha glória? Naquele momento, meu peito apertou, porque por mais glorioso que fosse o que eu estava vivendo ali,
Eu sabia que não era tudo. Era só um vislumbre, uma ponta do iceberg. Não, Senhor, ainda não. Eu vejo, mas só uma parte. Eu sinto, mas ainda me escapa quem o Senhor é por completo. Então as línguas não cessaram. Ele disse, com uma firmeza doce, como quem encerra um debate com amor. Quando meus filhos estiverem comigo no lar eterno, quando me virem face a face, quando tudo for revelado, então sim, não precisarão mais desse dom. Mas enquanto estão na terra, em meio a batalhas invisíveis e guerras espirituais, esse presente é necessário, é essencial, é uma arma, um consolo e um elo de amor entre nós. E aí, Jesus me levou para ver uma coisa que me fez chorar por dentro. Rebeca, disse ele, com um tom sério e suave, as pessoas fingem muitas coisas. O olhar de Jesus ficou mais profundo, como se ele estivesse sondando não só a história da igreja, mas também os bastidores do coração humano. Elas fingem salvação, fingem amar, fingem adorar. Isso significa que salvação, amor e adoração não existem? Claro que não. Mas o inimigo sempre tenta criar uma cópia falsa de tudo o que eu faço, justamente porque ele sabe o quanto os meus dons verdadeiros são poderosos. Então, ele me mostrou algo que partiu o coração, mas ao mesmo tempo trouxe esperança. Vi igrejas onde as pessoas estavam, de fato, orando em línguas com sinceridade, e a diferença era visível, como se uma atmosfera viva cercasse cada uma delas. Suas vidas espirituais tinham fruto. Vi compaixão nos olhos delas. Vi transformação nos casamentos, nos filhos, nos relacionamentos. Mas logo em seguida, ele me mostrou lugares onde havia apenas encenação. Pessoas repetindo sons sem vida, apenas por pressão ou por ego. E ali não havia fogo, não havia intimidade, apenas barulho vazio. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, Jesus disse. Quando alguém recebe esse dom genuinamente, ele sabe, porque não vem da mente, vem do Espírito. É o Espírito Santo ativando algo dentro do mais profundo deles. Então, ele me levou por uma linha do tempo que atravessava séculos. Eu vi cenas históricas, como flashes vivos, o início da igreja primitiva, homens e mulheres cheios do Espírito em línguas de fogo. Depois, movimentos de avivamento pelo mundo, nomes que eu reconhecia, lugares que só conhecia de livros, e em todos esses momentos, o dom de línguas reaparecia como um sinal, como uma faísca que reacendia a chama da fé. Toda vez que desejo despertar o coração da minha igreja, explicou Jesus, esse dom ressurge. É por isso que ele é tão combatido. O inimigo teme esse dom mais do que qualquer outro, porque ele não consegue decifrá-lo, nem impedir sua ação. Quando meus filhos oram em línguas, eles liberam mistérios, eles se edificam por dentro, eles travam batalhas no espírito que ele simplesmente não consegue alcançar. Eu respirei fundo. Sabia que precisava perguntar, Senhor, e essa confusão toda? Essas divisões? Essa briga de doutrina? Ele me olhou com firmeza, mas com dor no olhar. O problema nunca foi o dom, Rebeca. É o que as pessoas fazem com ele. Alguns colocam o dom acima de mim, como se fosse o fim, não o meio. Outros rejeitam completamente por medo, ignorância ou porque foram ensinados contra. Ambos os caminhos estão errados. Eu sou o centro. Sempre fui. Então, Jesus me mostrou algo lindo. Igrejas saudáveis. Vi irmãos orando em línguas em casa, sozinhos com Deus, sendo edificados como quem se recarrega espiritualmente. Vi cultos onde alguém falava em línguas e outra pessoa interpretava, em ordem como Paulo ensinou. E a mensagem tocava todo mundo, como se o próprio céu tivesse falado. Também vi pessoas orando por nações distantes, sem saber nada daquilo no natural. Mas o Espírito intercedia nelas, com precisão cirúrgica. É assim que deveria ser, ele disse. Não para criar divisão, mas para gerar poder. Não para inflar egos, mas para despertar humildade. Meus filhos precisam do meu espírito até para orar do jeito certo. E aí, ele tocou num ponto que me intrigava há anos. Por que uns falam em línguas e outros não? Jesus, então, me mostrou algo que me deixou boquiaberta e que, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos espirituais, teria achado exagero. Era um homem ajoelhado em silêncio, orando em línguas por uma decisão importante de negócios. No natural, ele estava perdido, sem saber se deveria vender, investir ou esperar. Mas no mundo espiritual,
Era como se a mente dele estivesse sendo irrigada por rios de sabedoria vinda do alto. Quando ele terminou de orar, percebi que aquela clareza começou a emergir devagar, como se fossem pensamentos dele mesmo. Mas, na verdade, era o Espírito Santo soprando direção diretamente no íntimo. É isso que Isaías quis dizer, explicou Jesus, quando falou que com lábios gaguejantes e em outra língua eu falaria ao meu povo dizendo: este é o descanso, este é o refrigério. Foi aí que toquei num ponto que me inquietava muito. Mas, Senhor, e aquelas igrejas onde tudo parece fora de controle? Gente gritando, pulando, falando em línguas ao mesmo tempo, como se fosse bagunça? Ele assentiu com a cabeça, compreendendo minha preocupação. Paulo tratou disso em 1 Coríntios 14, disse Jesus. Ele não estava dizendo para parar com as línguas. Ele estava ensinando como usá-las com ordem. No meio da congregação, tudo deve ser feito com propósito, de forma organizada e com interpretação. Se alguém falar em línguas em voz alta, é edificação, não espetáculo. Na mesma hora, ele me mostrou claramente a diferença. As línguas privadas, continuou, são entre o filho e o pai. Podem acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas as línguas públicas, essas são para toda a igreja e devem vir acompanhadas de interpretação. O problema é que muitos não entendem essa distinção. Alguns acham que toda oração em línguas deve ser feita em público, o que vira confusão. Outros acham que tudo deve ser escondido, o que limita a forma como posso falar à igreja como um todo. E então, Jesus me levou a um lugar que parecia estar acima da terra. Vi o planeta inteiro como se fosse um mapa vivo, e acima dele, uma guerra acontecendo, gigantesca, invisível aos olhos humanos, mas intensa no mundo espiritual. E nesse campo de batalha, as orações em línguas pareciam armas secretas, lançadas em direções que o inimigo não conseguia prever. É por isso que esse dom é tão atacado, Jesus me disse, porque ele libera estratégias que o inimigo não entende, poder que ele não pode parar. Fortalece os meus filhos por dentro, transformando-os em guerreiros mais fortes. Na mesma visão, ele me mostrou uma mãe ajoelhada, orando em línguas por seu filho adolescente, que estava completamente rebelde. No natural, ela só via portas se fechando, mas, espiritualmente, cada palavra que ela soltava era como uma flecha de luz que quebrava correntes, afastava demônios, desfazia laços. Ela tentou orar com as palavras dela, disse Jesus, mas a dor e o medo embaralharam os pensamentos. Então, meu espírito intercedeu através dela, e essa oração, essa chegou direto ao centro da batalha. Depois, Jesus tratou de algo que sempre me deixou desconfortável: o medo que algumas pessoas têm do dom de línguas. Tem gente que acha que isso é demoníaco, que é enganação, comentei. Rebeca, eu não sou o autor da confusão, nem do medo, respondeu com firmeza. Se alguém me pede o Espírito Santo, você acha mesmo que eu daria um espírito maligno no lugar? O problema não está em buscar com fé. O problema está quando as pessoas aceitam qualquer experiência sobrenatural sem discernimento. É por isso que é preciso testar os espíritos. Então, ele me ensinou o teste. Toda dádiva verdadeira que vem de mim glorifica meu nome, está em harmonia com a minha palavra e gera frutos reais na vida da pessoa. Se alguém diz que fala em línguas, mas vive uma vida sem amor, sem paz, sem domínio próprio, sem gentileza, então tem algo errado. Meu espírito produz equilíbrio, não confusão. Jesus me mostrou também que o verdadeiro dom vem com autocontrole. Não é transe, não é histeria. A pessoa que ora em línguas pode começar e parar quando quiser. Ela não perde o controle, porque o meu espírito não domina, ele coopera. E aí ele tocou num assunto delicado. Tem quem diga que se a pessoa não fala em línguas, não é salva. O olhar dele ficou entristecido. Isso me fere, disse Jesus, porque tira o foco de mim e coloca num dom. A salvação vem pela fé no que eu fiz na cruz. Não é sobre mérito, não é sobre habilidade espiritual. Eu vi pessoas que falavam em línguas, mas nunca nasceram de novo de verdade. E vi outras que eram salvas de coração, mas nunca falaram em línguas. Jesus me olhou com compaixão e disse algo que deveria ser proclamado em cada púlpito do mundo. O dom não salva ninguém, Rebeca. Quem salva sou eu. Os dons vêm depois como ferramentas para edificar,
servir, aprofundar a comunhão comigo. Eles não são um atalho para o céu. Em seguida, ele tratou de um ensino que eu já tinha escutado várias vezes em igrejas diferentes. Aquele que diz que só quem fala em línguas está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do meu Espírito, explicou Jesus, não tem a ver com manifestar um dom específico. Tem a ver com rendição, com obediência, com viver uma vida entregue. Alguém pode ser cheio do meu Espírito e nunca falar em línguas, e outra pessoa pode falar em línguas todos os dias, mas estar longe de mim, vivendo em rebeldia. É o coração que conta. Mas aí veio algo que me pegou de surpresa. Ainda assim, ele disse, o dom de línguas, quando recebido com humildade e usado com fé, costuma abrir portas para experiências mais profundas com o meu espírito. Ele ajuda a pessoa a me perceber mais, a se fortalecer espiritualmente, a receber mais da minha presença e do meu poder. Na sequência, Jesus tratou de uma crença que eu tinha carregado por anos, a ideia de que os dons espirituais, especialmente o de línguas, haviam cessado com os apóstolos. Me diga, Rebeca, ele falou com a voz calma, mas direta, onde está na minha palavra que os dons parariam antes da minha volta? Ele abriu de novo o rolo de luz e me mostrou passagens que eu já tinha lido, mas agora vi com olhos diferentes. Paulo dizia que os dons cessariam quando o perfeito viesse, quando víssemos face a face, quando conhecêssemos plenamente. Você conhece alguém na terra? Jesus perguntou. Que me vê face a face todos os dias? Que me conhece com a mesma profundidade com que eu o conheço? Eu fiquei em silêncio, porque a resposta era óbvia. Então os dons não cessaram. Ele concluiu. Eles são para toda a era da igreja. Não foram só para os apóstolos, foram e são para todos os meus filhos, até o dia da minha volta. Ele me levou por uma jornada no tempo, e eu vi cristãos de várias épocas orando em línguas, não apenas em movimentos pentecostais modernos, mas em séculos anteriores, em mosteiros escondidos, em avivamentos silenciosos. O dom nunca desapareceu. Às vezes, ele só foi calado por medo, por controle, por líderes religiosos bem-intencionados, mas sem entendimento. Essa parte doeu em mim. Vi pastores, professores, líderes que estavam ensinando contra o dom, dizendo que era emocionalismo, heresia ou até coisa do diabo. E o que partia o coração era ver o efeito disso. Multidões de cristãos com o coração aberto, mas sendo impedidos de receber algo que poderia transformar suas vidas espirituais. Eles não são maus, Jesus disse com dor no olhar, mas estão permitindo que o medo e a tradição falem mais alto que a minha palavra. Estão tirando das mãos do meu povo algo que eu queria tanto dar. Mas, como sempre, Jesus também mostrou o outro lado da moeda. Igrejas que exageravam, onde tudo girava em torno do dom, onde as pessoas pareciam mais apaixonadas pelas manifestações do que por ele. Ambos os extremos me entristecem, disse ele. O dom deve apontar para mim, nunca deve se tornar o centro, nem ser usado como régua espiritual. E então, como um mestre paciente, ele começou a me ensinar o lado prático, o como funciona. Quando alguém recebe esse dom, geralmente começa com poucas palavras, sílabas, sons simples. É como aprender uma língua nova. Você balbucia, se sente estranho, mas com o tempo, cresce, desenvolve, flui. Não se preocupe com o som. Não é para soar como sua língua natural, é espiritual. Jesus me mostrou pessoas que haviam recebido o dom e estavam cheias de dúvida. Achavam que estavam só inventando sons. Diga a eles, Jesus pediu, que não se preocupem. Se o coração deles me busca, se o pedido é sincero, eu darei o verdadeiro. E mesmo que no início soe estranho aos ouvidos naturais, no mundo espiritual é linguagem viva. Não permita que a dúvida roube de você aquilo que eu quero te dar, disse Jesus com ternura. Ele então me mostrou uma mulher que orava em línguas há anos, mas ainda assim vivia se perguntando se aquilo era real. Ela orava, mas terminava cheia de inseguranças, como se estivesse fingindo sem querer. No mundo espiritual, vi algo totalmente diferente. Suas palavras subiam como faíscas de luz, tocando o céu, afastando trevas, gerando impacto. Mas o inimigo usava a dúvida dela como um ladrão invisível, roubando a alegria, a confiança e a liberdade que ela poderia estar vivendo. Todo dom exige fé.
disse Jesus. Assim como creem na salvação mesmo quando não sentem nada, também precisam crer que o dom é verdadeiro, mesmo quando parece simples ou estranho. Então ele começou a tratar de algo mais polêmico. Experiências sobrenaturais que eu já tinha ouvido falar em algumas igrejas carismáticas. Rebeca, quando o meu espírito se move com poder, coisas sobrenaturais acontecem. Ele explicou. Mas nem tudo que é sobrenatural vem de mim. É por isso que dei o dom de discernir espíritos. Meu povo precisa testar tudo, tudo. Ele me mostrou igrejas onde havia movimentos genuínos do espírito, cura, arrependimento, oração sincera. Mas ao lado disso, havia também exageros e coisas fora do propósito. O inimigo se infiltra onde pode, misturando erro com verdade, para confundir. É por isso que maturidade espiritual e discernimento são tão importantes, disse Jesus. Porque onde há fogo verdadeiro, o inimigo sempre tentará plantar o falso ao lado. Ele falou diretamente sobre um fenômeno chamado cair no espírito. Às vezes, quando a minha presença é intensa, explicou, o corpo humano não aguenta e se rende, como aconteceu com os soldados que vieram me prender ou com João em Pátimos. Mas quando é genuíno, sempre gera temor santo, reverência, frutos bons. Então ele me mostrou lugares onde pessoas eram empurradas, onde tudo virava performance. E pude sentir a tristeza de Jesus. Isso me entristece, ele disse. Porque transforma algo sagrado em espetáculo, distorce, ridiculariza e fecha o coração de muitos. Ele também falou sobre um outro movimento, o tal embriagado no espírito. Meu espírito traz alegria, ele disse. Uma alegria tão intensa que às vezes transborda e parece estranha para quem vê, mas nunca anula o domínio próprio. Onde há excesso, irreverência ou descontrole, algo está errado. Em seguida, Jesus voltou ao dom de línguas e aos seus efeitos poderosos. Um dos maiores benefícios desse dom, explicou, é que ele permite adoração em profundidade. Quando me adoram em línguas, estão expressando sentimentos que o coração entende, mas a mente não consegue traduzir. E isso cria intimidade real entre o espírito deles e o meu. Ele me mostrou pessoas adorando em línguas no silêncio dos seus quartos, com lágrimas nos olhos, e o que eu vi era lindo. Camadas e camadas de religiosidade caindo, e uma ligação viva sendo formada entre alma e céu. Era adoração pura, sem roteiro, sem performance, só verdade. E na guerra espiritual, continuou Jesus, esse dom é como um código secreto. Quando meus filhos oram em línguas, o inimigo não entende, não consegue revidar, não pode contra-atacar. Eles liberam força, proteção, estratégias vindas direto do trono. Vi pessoas orando pelas cidades, pelas famílias, pelas nações, em línguas, e vi fortalezas demoníacas estremecendo, muros caindo, regiões inteiras sendo varridas pela luz. É por isso que esse dom é tão combatido, repetiu Jesus. O inimigo sabe o quanto ele fere o reino das trevas. E então, ele tocou num ponto delicado que eu já tinha notado em algumas igrejas, a obsessão por experiências sobrenaturais. Rebeca, eu quero que me busquem, disse Jesus. Não apenas os meus dons ou as emoções que eles provocam. Os dons são ferramentas, não o destino final. São meios de se aproximar de mim, não distrações no caminho. Ele me mostrou pessoas que viviam atrás de experiências, mas não cresciam em caráter, humildade ou santidade. Isso é inverter a ordem, explicou. Primeiro o reino, primeiro a justiça, a intimidade, o fruto. O resto vem como consequência. Mas então, ele me desafiou com uma frase que até hoje ecoa no meu coração. Ao mesmo tempo, não permita que o medo dos excessos te afaste do que eu quero te dar. Eu sou sobrenatural. Meu reino é sobrenatural. E quero que meu povo viva experiências reais comigo. Não controladas, não teóricas, mas vivas. Só me mantenham no centro de tudo, disse Jesus, com um olhar firme e cheio de amor. Naquela hora, ele começou a encerrar os ensinamentos. E o foco foi claro. Como a igreja deveria lidar com o dom de línguas. Quando se reunirem como igreja, explicou, línguas com interpretação podem ser uma forma poderosa de eu falar ao meu povo. Mas precisa haver ordem, clareza, propósito. Tudo deve edificar quem está presente. Ele me mostrou congregações onde isso era vivido de forma linda. Uma pessoa orava em línguas com reverência, outra interpretava com simplicidade,
e a mensagem que saía tocava todo mundo, como se o próprio céu tivesse descido sobre aquela reunião. Mas Rebeca, continuou Jesus, o uso privado do dom é ainda mais importante. É nesse lugar secreto que meus filhos se fortalecem, que oram com perfeição sobre coisas que nem compreendem. É ali que eles entram em comunhão íntima, comigo, de espírito para espírito. Jesus enfatizou que pastores e líderes precisam estar abertos a esse dom. Aqueles que o rejeitam por completo, ele disse, estão privando o meu povo de algo que eu desejei entregar. Mas os que permitem confusão e desordem também não estão servindo bem. O caminho é equilíbrio, é sabedoria bíblica, é reverência. Então ele falou algo que me marcou profundamente. Rebeca, quero que você entenda uma coisa. Eu não sou limitado por denominações ou tradições. Eu ajo entre batistas, metodistas, presbiterianos, católicos, pentecostais e igrejas independentes. Dou meus dons a quem está aberto. Meu espírito sopra onde quer. Ele me mostrou crentes de diferentes denominações orando em línguas. Alguns em silêncio, no quarto, porque suas igrejas não ensinavam isso. Não me coloquem dentro de rótulos, disse Jesus. Meu reino não cabe em caixas humanas. Enquanto nossa conversa chegava ao fim, ele me deu instruções claras. Quando você voltar, diga ao meu povo, não tenham medo desse dom. Se desejarem, peçam com fé. Se não se sentirem chamados, tudo bem. Eu tenho outros dons para cada um. Mas não critiquem o que não entendem. Não rejeitem o que eu mesmo estou oferecendo à minha igreja. Jesus concluiu com sabedoria que me tocou profundamente. O dom de línguas não é o mais importante, mas também não é o menor. Cada dom tem seu lugar, seu propósito. Mas sempre lembrem, eu sou o centro. Os dons sem amor não significam nada. O caráter vale mais que carisma, mas não usem isso como desculpa para negar o sobrenatural. Eu ainda quero operar. Então, com os olhos fixos nos meus, ele disse algo que nunca vou esquecer. Rebeca, estou preparando a minha igreja para o maior derramar do meu espírito que o mundo já viu. Nos últimos dias, vou me mover com poder como nunca antes. E as línguas serão uma das formas pelas quais meu povo permanecerá conectado a mim durante os tempos turbulentos que virão. Ele me mostrou uma visão forte. Cristãos ao redor do mundo orando em línguas enquanto perseguições e crises se desenrolavam. Mas essas orações geravam proteção, direção, intervenção do alto. Esse dom será vital nos dias que virão, disse Jesus. Quem o tiver, conseguirá orar com eficácia, mesmo quando tudo ao redor parecer confuso ou sem resposta. Foi nesse momento que senti como se algo me puxasse suavemente para longe dele. A imagem de Jesus começou a se desfazer em luz, e antes que ele desaparecesse por completo, disse suas últimas palavras. Lembre-se de tudo o que te mostrei. Meu povo precisa entender a verdade sobre este dom. Nosso pastor, confesso, ficou um pouco desconfiado no começo quando contamos tudo o que tinha acontecido. E eu entendo. Ele foi criado como agente num ambiente onde dons como o de línguas eram vistos com reservas. Mas ele teve algo precioso, humildade para buscar. Começou a estudar as Escrituras por si mesmo, orar sobre isso e observar o fruto que isso estava gerando em nós. E o que ele viu tocou o coração dele. Hoje, vários membros da nossa igreja já receberam o dom de línguas. E mais do que isso, a gente está vivendo algo novo, sabe? Um mover de intimidade com Deus, de profundidade, de amor pelas coisas do alto. Não é sobre barulho ou show, é sobre conexão real. E eu quero deixar isso muito claro. Ninguém precisa falar em línguas para ser mais amado por Deus. Jesus foi bem claro comigo. Ele dá dons diferentes para pessoas diferentes. Cada um tem seu papel. Mas se esse dom é algo que você deseja, não deixe o medo ou a tradição te impedirem de pedir. O que Jesus me mostrou nesses 18 minutos entre a vida e a morte mudou meu relacionamento com Deus para sempre. Hoje, eu oro de um jeito que não consigo nem explicar com palavras. Tenho uma linguagem de oração que ultrapassa meu raciocínio e vai direto para o coração do Pai. E os frutos? Respostas, quebras de cadeias, direções que antes eu nem sonhava ter, intimidade que antes parecia distante. E o mais bonito é saber que isso não é só para mim. Se você está vendo esse vídeo e foi ensinado a rejeitar esse dom,
Eu não quero te convencer com argumentos. Quero só te convidar a fazer o que eu fiz. Vá direto à fonte. Leia a Bíblia com olhos novos. Fala com o Espírito Santo. Pergunta para ele, sem medo, sem barreiras. E se no fundo do seu coração você deseja viver isso, então peça. Mas peça com fé, com o coração limpo. Libera perdão, solta as amarras da dúvida e se apresenta diante do Pai como o filho que confia. Porque Ele ama dar bons presentes para os filhos que pedem. O dom de línguas não é estranho, não é coisa de fanático. É um presente lindo, uma ponte de comunhão com o céu, uma arma poderosa contra o mal, um canal de intercessão e, acima de tudo, uma chave que destranca níveis mais profundos de intimidade com Deus. Não deixe o medo te impedir, nem o orgulho, nem o que ensinaram sem base. Deus te ama. Ele tem coisas maravilhosas para te dar. E Ele quer te usar de forma sobrenatural para impactar esse mundo, com amor, com graça, com poder. Que história incrível e transformadora! A Bíblia nos lembra, em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar essa experiência tão profunda e corajosa conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do céu estejam sobre a sua vida. Nunca se esqueça, os dons são dádivas de amor. E Jesus continua a revelar sua verdade àqueles que têm um coração aberto. Nos vemos no próximo vídeo.